Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Soltamos já dois vídeos, né? O primeiro falando o que é e como funciona os fundos imobiliários. O segundo falando um pouco sobre os principais indicadores, né? E falamos também sobre os tipos de contrato. Nesse terceiro vídeo agora, a gente vai estar falando um pouco sobre os dividendos, como é que funciona o processo de dividendos e também sobre risco em retorno, né? Já que o pagamento de dividendos também tem a ver também com o risco dele ou não. Vamos continuar usando exemplo também do HGLG. A gente está agora aqui no Investidor 10, a plataforma já de consolidador de carteira. A gente pode ver aqui a cotação dele aí, está 149, né? Vamos lá para a parte de dividendos. Aqui está dizendo que o último rendimento dele foi de R$ 1,10. Pronto. Aqui são os dividendos do HGLG. Vocês podem ver que existe a Datacom e existe a data de pagamento. O que seria essa Datacom? A Datacom é o seguinte, pessoal. Ó. Vocês podem ver que aqui a Datacom, para esse mês agora, dia 30/6, é a Datacom e o pagamento é 14/7. Ou seja, quem tiver as cotas do HGLG até o dia 30/6 e dormir com essas cotas do dia 30/6 para o dia 1, tem direito de receber os dividendos que vai cair no dia 14. E é assim que funciona todo tipo de pagamento. Vocês podem ver, como eu disse, que o HGLG ele é um fundo bem robusto, né? O maior fundo de logística da bolsa. E você vê que ele vem pagando R$ 1,10, ó, fixo. Não tem volatilidade no pagamento. Ou seja, é um fundo considerado um fundo muito seguro. E falando em segurança, pessoal, agora que vocês já aprenderam como é que funciona a Datacom, aqui você vai ser as datas que ele anuncia e aqui as datas que ele paga o valor dos dividendos, certo? Eu também deixei aqui dois relatórios abertos aqui para comparar um pouquinho sobre inquilinos. Para a gente falar de risco e retorno, a gente vai falar um pouquinho de inquilinos. Por que a gente vai falar de inquilinos? Eu estou aqui com o relatório, aquela mesma parte que a gente está falando sobre contratos, também fala um pouco sobre os inquilinos, né? Dependendo do inquilino que o fundo imobiliário tem na sua carteira, ele pode ter mais risco ou não. Quer ver um exemplo? Qual você acha que é mais seguro? Qual inquilino é mais seguro? Uma Lojas Americanas ou um Mercado Livre? É óbvio que o Mercado Livre é muito mais seguro do que as Americanas, né? As Americanas é varejo, é uma área que já teve risco, já teve escândalos. O Mercado Livre é uma área de logística que cresce muito, muito rápido. Então você sabe que se tem Americanas na carteira, o risco é maior. Se tem Mercado Livre, já está dando mais segurança para a carteira em relação a inquilinos. Então você pode ver aqui que 10% dos inquilinos do HGLG é Mercado Livre. Aí vem 6% Shopee, 6% Volkswagen, Electrolux, Decathlon, Raia Drogasil, Kremer. E a outra parte aqui são os outros, né? Outros tipos que não falam. Então, pode ver aqui que 28% dos segmentos deles são e-commerce, 17% é logística, aí 28% é outros, não fala, mas a maior parte aqui é e-commerce e logística. Aí depois setor automotivo, né? São os segmentos dos inquilinos. Aqui a gente já viu do HGLG. Vamos ver agora exemplo, olhando agora para outro fundo, que eu peguei o GGRC aqui, o relatório dele, para vocês verem a diferença dos inquilinos. E como isso também, eu peguei dois fundos de logística, pessoal, que é para poder você comparar um fundo de logística com um fundo de logística. Não faz sentido eu pegar um fundo de renda urbana e comparar com logística, porque são setores diferentes. Tem que ser o mesmo setor, né? Para a gente conseguir comparar a segurança. Então, a gente pode ver aqui, ó, que já o GGRC, ele tem aqui, ó, no setor automotivo, tem Renault 11%, a maior porcentagem dele fica na Renault. O segundo maior é a Ambev, que já é varejo, né? Que já é setor de bebidas. E depois já vem Americanas com 10%. Ou seja, se tem Americanas, já significa que o GGRC já é um pouco mais arriscado do que o HGLG. Por conta que os inquilinos dele já é mais setor de varejo. E são setores mais voláteis, né? Que pode ter mais inadimplência. Que ele pode até pagar mais por conta disso. Certo? Aí tem aqui AAA, Atera, que é de medicamentos, Covolan. E aí vai diminuindo, né? Mostrando aqui todos os tipos de inquilinos. Mas o que eu estou querendo dizer com isso aqui, pessoal? É risco e retorno.
Geralmente você vai, na hora de você escolher fundos imobiliários, você vai ver lá. Eu vou até mostrar uma tabelinha aqui para vocês verem a diferença, tá bom? Olha pessoal, vou colocar aqui, né? Setor logística, vou botar aqui também um PVP de 85, tá bom? 0,85, que é o valor, para filtrar já os que estão mais não tão descontados assim, não vai aparecer muito. Pronto, botei aqui. Vocês podem ver que o GGRC, ele aparece aqui em segundo lugar, como o segundo mais descontado, né, em oportunidade. O HGLG, ele está aqui em sexto lugar, como o sexto mais descontado. Esse aqui é a plataforma que eu uso para poder analisar os ativos que estão em maior oportunidade, né? Aí a gente vai comparando aqui os indicadores do GGRC com o HGLG. Vai ver em relação ao que é risco e retorno. Olha, enquanto o HGLG está pagando aí seu 8,83 nos últimos 12 meses, o GGRC está pagando 12,37 nos últimos 12 meses. Então a gente viu lá que os inquilinos do GGRC são mais arriscados do que o do HGLG. Então automaticamente, se ele tem mais risco, ele vai pagar mais dividendo. Então é assim que funcionam os fundos imobiliários. Quanto mais risco, mais dividendos. Por quê? Porque eles têm que equilibrar, né? Se eu tenho mais risco, eu tenho que pagar mais para poder compensar o risco que eu estou dando para o cotista. Vocês podem ver também que o GGRC tem aqui ó, uma vacância de 0,19. O HGLG tem uma vacância de 3,9. Você pode ver que o GGRC tem 35 imóveis e o HGLG tem 41 imóveis. Caramba, até que o GGRC está com uma vacância bem menor do que o HGLG, né? Agora vai em relação a tamanhos, né? E liquidez. Enquanto o GGRC tem uma liquidez de 12 milhões, o HGLG tem uma liquidez de 14 milhões. Então a liquidez do HGLG é maior do que o GGRC. Mas o GGRC vem se tornando um fundo muito grande. Eu peguei 2 de fundo de logística. E você pode ter os dois na carteira, pessoal. Por que não? Um é um fundo mais robusto, que vai dar mais segurança para a carteira. E vai pagar menos dividendo automaticamente. Enquanto o outro é um fundo menor, fundo mais de crescimento, que vai fazer mais negociações para poder pagar mais dividendo, vai se alavancar mais, né? E vai te pagar mais dividendos. Então você tem um equilíbrio. Você vai começar a escolher entre fundos de ancoragem, fundos de crescimento e fundos, né, de risco, mas seria aquele fundo que você vai pegar ele por conta dos altos dividendos, só que uma pequena parcela só da sua carteira, que é para ele dar aquela alavancada, né, na sua carteira por conta do risco dele. Pode ver aqui esse primeiro aqui, está pagando 14% ó, de yield. Ele tem só 8 imóveis. Então, quanto menos imóveis, mais risco. E ele tem 0 de vacância. Esse RSAT eu já analisei ele já. Ele tem um probleminha que é a respeito de setor industrial, né? Ele é muito exposto no setor industrial. E o setor industrial ele é um problema por quê? Porque uma indústria, se o inquilino do setor da indústria, ele por acaso resolver sair do imóvel, é muito difícil alugar esse imóvel para outro inquilino que não seja do mesmo setor que ele, porque tá lá os aparelhos da indústria e tal. Então tem que ser muito inquilinos específicos, diferente é um galpão. Se eu tenho um galpão, qualquer inquilino que queira ser de logística pode entrar nesse galpão. Muito mais fácil alugar um galpão do que alugar um terreno industrial. Tá entendendo a diferença? Então ele é muito exposto na indústria. E isso é o que faz ele aumentar o risco dele, né? Por isso que ele também paga altos dividendos. Então, pessoal, desses exemplos aí para vocês entenderem um pouco sobre dividendos, como é que funciona. Para você receber os dividendos, tem que comprar na Datacom. E aí, se você tiver as cotas até a Datacom, você tem direito de receber na data do pagamento. É assim que funciona. Todos os meses os fundos imobiliários pagam. Isso, fundos imobiliários bons, né? Claro, os comuns. Você vai acabar, tem que tomar cuidado na hora de escolher fundos imobiliários. Você pode pegar um fundo imobiliário aí doido aí, cheio de problema, que paga um mês, no outro mês não paga. Então, eu estou olhando aqui para fundos imobiliários bons. E esses fundos imobiliários bons, já foi analisado, já foi visto que eles têm uma boa gestão, eles vão pagar todo mês, eles vão ter a Datacom. E eles vão também oscilar, né, de acordo com o mercado. Então, vocês viram aí dividendos, e vocês estão vendo agora em relação a riscos e inquilinos. Então, quando você for analisar lá o relatório, vocês já aprenderam, né?
Vocês vão ver também o tipo de inquilinos que eles têm, a porcentagem que ele tem de exposição em cada inquilino, e você vai saber se ele é um inquilino de risco ou não. Esse vídeo agora é fixado nisso. Risco e retorno, que é pagamento, quanto mais alto, mais risco. Pagamento, quanto mais baixo, mais segurança. Isso, claro, né? Não é exatamente, né? Tem um porém aí. Mas isso é o que a gente está vendo aqui, usando de exemplo aí o HGLG e o GGRC, certo? Então, pessoal, vou soltar ainda também o vídeo aí da apresentação da carteira, né? Você vê novas mudanças aí. Tem aí o PAT-L na sua incorporação. Tem também o LVBI ainda que vai fazer a sua incorporação ainda. Daqui a pouco vai cair as cotinhas do HGLG aí que eu comprei através do PAT-L. E eu vou fazer a apresentação da carteira mostrando aí também isso. Eu também comprei algumas cotinhas aí de mais algumas ações que eu já tenho na carteira. E eu vou estar mostrando para vocês, tá certo, pessoal? Desde já agradeço o apoio de todos que estão dando apoio no canal. Peço que vocês deixem aí seu like, se inscrevam no canal, deixem seus comentários aí para melhorias, tipos de vídeos. Tá certo, pessoal? Deus possa abençoar a vida de todos vocês e capacitar todos aí para que vocês possam aprender a investir e dar motivação também dentro dessa cabecinha, para que vocês possam acreditar em vocês mesmos, porque nós, da renda baixa, conseguimos se aposentar investindo, certo, pessoal? Eu já agradeço e até o próximo vídeo.